Oi pessoal, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou Bartira Carvalhal e esse é nosso primeiro episódio nesse canal do YouTube. Peço que vocês acompanhem, curtem e compartilhem com aquela pessoa que pode estar querendo conhecer um pouquinho mais sobre nossa história e também conhecer mais sobre empreendedorismo, como se motivar e também ter algum conhecimento técnico preliminar para não estar falhando durante os processos iniciais. Então eu conto com vocês e vamos desenvolver aqui assuntos bem interessantes para que não falte nada e nem estímulo para você empreender. Bom, dado isso, eu vou começar me apresentando. Eu sou empreendedora desde 2013, isso mesmo que vocês ouviram. Tem algum tempinho que eu já estou nesse ramo, mas eu sou administradora de formação. Eu saí na faculdade com aquela ideia de que, de fato, eu seria muito mais feliz se eu obtivesse sucesso dentro de um projeto que eu desenvolvesse. Então, por conta disso, e por conta também do destino, né, já que minha infância como um todo, eu corri atrás de coisas que eu realmente gostava, claro que de uma posição de privilégio, né, a gente sabe que tem essas questões que a gente precisa relembrar, mas eu tive a oportunidade de desenvolver meu projeto, que é no setor de alimentos, especificamente na área de eventos e confeitaria. Mas lá na frente a gente vai conversar mais sobre isso e eu vou explorando mais sobre a minha empresa, tá bom? Aqui o objetivo é que você entenda como eu comecei, mais ou menos, e para você entender que tem espaço para todos nós, tá? Primeiro, porque eu resolvi empreender. Quando eu saí da faculdade, eu era uma pessoa que estudava para concurso, até porque minha família, ela veio com essa base, né? E as pessoas acreditavam que era a estabilidade perfeita para você conquistar seus objetivos. Então eu estava dedicada ao estudo para concurso. Isso está errado? Não, é uma escolha, eu fiz uma escolha, estudei para isso, mas no momento que eu me deparei com a possibilidade de me conhecer inclusive mais, eu descobri naquele momento que eu seria mais feliz se eu fizesse algo que eu tivesse de fato prazer na minha rotina, que no caso era comida. Eu realmente gosto de trabalhar com comida, seja no dia a dia, seja no trabalho. Então isso para mim foi o que norteou minha decisão. O que é importante você entender é que durante todo esse processo, quando você vai fazer uma escolha, você vai fazendo uma autoanálise, né? Eu estava em um congresso de empreendedorismo e pessoas me estimularam nesse congresso, ao passo que eu acreditei que existiria sim uma possibilidade de empreender do zero com algo que eu tivesse prazer em fazer. Então, por conta disso, eu recebi, acho que é a pergunta que eu mais recebi nesses últimos anos, né? Por que empreender? E eu pergunto a você, por que não empreender? Lá atrás eu não fui educada a conhecer esse processo. Então, para mim foi uma novidade quando eu conheci esse congresso de empreendedorismo, foi uma novidade para entender que eu poderia estar ali fazendo uma coisa que me desse prazer, que fosse leve na minha rotina, que fosse uma escolha razoável e que ao final do passo me fizesse feliz, né? Porque é o maior objetivo que a gente tem que ter quando a gente começa qualquer tipo de empresa, empreendimento, que a gente assine uma carteira, que a gente faça, é porque a gente precisa da manutenção da nossa felicidade e da nossa saúde física, mental e por aí vai. Então ali eu encontrei o motivo pelo qual continuar fazendo algo, sabe? Eu enxerguei aquela motivação que a gente precisa para continuar o dia seguinte e o próximo, e o próximo, e o próximo. Claro que, obviamente, minha formação, ela auxiliou bastante, até porque nesse mercado, que é de eventos, buffets e alimentação, muitas pessoas começaram lá atrás e trouxeram, sim, conhecimento técnico, principalmente administrativo, algo para amadurecer a empresa. Então, quando chegou um momento de crise como esse que a gente está vivendo da pandemia, muitas empresas acabaram quebrando porque elas não tinham conhecimento técnico suficiente para a manutenção dessas empresas. Então, por isso eu estou criando esse canal, inclusive, para que você entenda que, apesar de você não ter uma formação administrativa, de gestão, você consegue setorizar a sua empresa, você consegue terceirizar alguns serviços, você consegue, inclusive, ter muito conhecimento hoje na internet, e eu vim trazer um pouco desse conhecimento para você. Voltando à minha base familiar, que era de concurseiros, claro que haveria uma pequena rejeição deles pelo susto que é abandonar um processo de concurso e começar uma empresa do zero, literalmente do zero. Então, no início meu pai não aceitou tão bem como ele entende hoje que de fato é frutífera a empresa,
Assim, ao passo que minha mãe foi mais apoiando, entendendo, até porque ela fazia muitas coisas desde o início comigo, então isso foi fácil, foi mais fácil também ir tratando. Já meus amigos, eles entenderam muito rápido esse processo, até porque quando a gente é mais jovem, a gente acredita, né, de forma mais lúdica nessas questões de sonho, de correr atrás. E isso foi muito importante, porque inclusive meu primeiro portfólio, ele foi definido por um amigo. Não é a melhor forma de fazer, inclusive, pelo amor de Deus, não façam o que eu fiz, que é entregar ao cliente a possibilidade dele modelar sua empresa, mas ali naquele momento, além de ter sido super especial, eu volto a trazer a questão de confiança que já trazia na empresa, né? Eu fiz uma empresa de baixo custo, eu comecei em casa e de fato investi em poucos cursos, até porque eu tinha formação administrativa. Eu fiz curso de padronização da alimentação e claro que na prática eu acabei desenvolvendo outros processos que facilitaram a gestão da minha empresa. E aí, ao longo do tempo também, eu fui fazendo outros investimentos, reinvestido do capital que eu gerava de lucro da empresa. Ou seja, quando alguém comprava na minha mão, eu pagava os custos, né, das mercadorias, eu tinha uma forma de cálculo na época, e o restante eu guardava para lá na frente, quando surgisse alguma oportunidade, eu poder abraçar, como freezers, maquinários e por aí vai. Então eu não fiz dívidas, mas eu também saliento que foi importante me inscrever no MEI. Claro que lá na frente eu vou falar melhor sobre isso, mas o MEI ele possibilitou muitas coisas pra gente, inclusive vender para ser outros CNPJs, possibilidade de descontos, parcelamentos, criação de cartão. E também você pode, inclusive, com o MEI, buscar vias de crédito, né, nos bancos. E não foi o meu caso, porque eu tracei planos e eu tinha uma posição de privilégio que eu poderia, né, não precisar retirar a minha parte do dinheiro e só reinvestindo na empresa, ao ponto que hoje a empresa já não era mais na casa, já tem alguns anos, e eu consegui desenvolver e ter todo o operacional a partir da lucratividade da empresa. E o outro investimento que eu fiz inicialmente foi com a marca, que eu julguei que era essencial para o desenvolvimento do projeto. Como assim? Porque logo a marca. O nome foi um nome bem tranquilo de escolher, não teve nenhum segredo, assim, a gente sentou, escolheu, foi muito prático. Mas a marca eu queria que fosse um pouco mais refinada, né? Trouxesse uma outra questão para a percepção do nosso consumidor. Então eu pedi para um designer, conversei com ele, explorei com ele algumas possibilidades e ele desenvolveu uma marca que não sofreu alguma alteração no meio desse caminho, justamente porque eu queria construir uma marca sólida. Então há a importância de que você encontre uma pessoa que faça esse trabalho para você, porque vai ser um trabalho que você vai colher frutos lá na frente, né? Então você precisa entender que nesse processo de decisão, algum dinheiro que você vem investir, ele é essencial e esse eu julgo que é um dos principais. Porque a imagem que você vai passar para o seu cliente é a imagem que ele vai guardar para a vida toda. E a experiência que ele vai levar ao longo do processo pode ir se modificando, mas a gente vai fazendo de tudo durante o processo para a marca nunca ser esquecida e ainda por cima a experiência ser perfeita. E também durante esse processo de criação de marca, a gente vai criando alguns slogans e algumas coisas que os amigos são essenciais desse processo também, porque a gente vai fazendo a testagem de público, né? Então, meus amigos foram essenciais nesse processo. Inclusive, a maior parte das coisas da minha empresa, elas surgiram por parcerias de amigos que acreditavam tanto no negócio que queriam, de alguma forma, contribuir pelo seu desenvolvimento. Meu sistema é um sistema feito exclusivamente para mim, então ele foi feito por um amigo e por aí vai, né? Essas coisas fazem parte do processo. Empreender, apesar de parecer solitário, ele é um processo coletivo e você não precisa se isolar, justamente para você conseguir crescer cada vez mais. E de fato, para iniciar esse projeto do zero, é assustador no início, né? Você tem que ter muita coragem para assumir essa postura. Eu comecei, ponto, abandonei todas as propostas que eu tinha de trabalho na ocasião e simplesmente comecei. Costumam me falar que meu projeto só deu certo porque eu não tinha plano B, mas eu entendo mais uma vez que é uma posição de privilégio não ter que trabalhar para desenvolver algo novo. Então, se você tem que ainda manter seu trabalho, se você ainda tem que ter alguma renda fora do seu projeto novo,
eu compreendo totalmente e te apoio. Só não abandone seu sonho, porque você vai querer lá na frente resgatar ele e sempre vai ser uma oportunidade de começar, mas você já poderia ter 5 anos de projeto, 6 anos e já poder abandonar aquela primeira renda que você tinha. Então, claro que você vai encontrar grandes dificuldades nesse processo, claro que você vai encontrar algumas pedras no caminho, mas não desanime, pelo amor de Deus, venha para o time dos empreendedores que você vai amar e eu tenho certeza disso. Hoje minha família já encara de outra forma a empresa, até pela responsabilidade que a gente vem assumindo ao longo do tempo. No processo da pandemia, claramente, a gente vê que muitas empresas acabaram quebrando, né? E esse foi um momento que a gente divide as águas e a gente ganha credibilidade ou não. A gente está preparando o terreno para o retorno. A maioria das empresas fizeram isso também e por isso que elas vão retornar e vão se manter firmes. Daqui a 2 anos, 3 anos, talvez dobrar até a rentabilidade, porque nesse processo a gente acabou adquirindo um pouco mais também de conhecimento e como fidelizar e formalizar processos para captação de novos clientes, nichos talvez que a gente não pudesse atingir se não tivéssemos passado pela pandemia. E por conta disso que eu acabei tendo um pouco mais de aceitação familiar, porque foi nesse processo de crise que as pessoas verificaram que de fato é uma empresa estável, mas foi um trabalho muito difícil para chegar nessa estabilidade. Envolveu muita questão financeira, né, de precificações adequadas, de divulgações pertinentes, de captação de recursos e matéria-primas e fornecedores, além de material humano para trabalhar com a gente que fossem indispensáveis para esse desenvolvimento. Inclusive eu saliento, não foi um processo só de acertos. Eu falei bastante também, porque eu sou uma pessoa centralizadora, isso é uma falha absurda minha, e em algum momento que eu precisei me ausentar, eu precisei não ter renda, por exemplo, a empresa parou em algum momento de funcionar, o que não é o ideal, né? A gente precisa descentralizar as atividades, precisa parar de olhar só com carinho para os nossos projetos e entender que ali é uma empresa que tem rentabilidade, que vai lucrar sem você também, e para isso a gente precisa, né, abrir espaço para essas pessoas entrarem. E foi por conta disso que eu comecei a contratação de pessoas adequadas e a terceirização de serviço ao longo desses anos como um todo, para que eu pudesse, além de respirar um pouquinho, né, saúde mental, tudo que a gente vem conversando, né, esses últimos anos, mas realmente foi um processo que me degradou um pouquinho, mas eu já estou, né, já no caminho certo, para acabar retomando essa minha essência. Porque a empresa, ela suga muito de você, isso é um fato. Mas você não precisa permitir isso. Como eu disse, descentralize as atividades. Procure pessoas que venham abraçar seu projeto e compreender seu projeto com você. Meus terceirizados, meus fornecedores, as pessoas que estão comigo no meu dia a dia, elas entendem justamente o que eu estou falando. E por isso que a gente vai se mantendo em pé, porque é uma rede que a gente conecta, certo? Uma das perguntas que mais me fazem também é se eu realmente consigo viver do meu negócio, né? Se eu consigo evoluir, se eu consigo ter renda, se eu tiro o meu salário. Muitas pessoas têm curiosidade de saber qual é o meu salário, se vale a pena. E eu vou te dizer, tudo que eu construí hoje foi por conta do retorno da empresa que eu construí. Então existe sim a possibilidade de você viver da sua renda, do seu suor, do seu trabalho, do seu sonho. E com um prazer imenso na sua rotina, que é o que vale mais do empreendedorismo. Empreender não é fazer uma escolha fácil, né? Você não vai escolher qualquer tipo de negócio, você não vai escolher qualquer tipo de pessoa para trabalhar com você, você não vai escolher nada sem nenhum propósito. Então, você vai tornar aquele momento único ao ponto que ele vai remunerar muito mais do que um salário para você. Mas, obviamente, eu retiro meu salário, eu vivo disso, pago minhas contas, pago meu dia a dia, pago meus investimentos fora empresa. E eu estou extremamente satisfeita. Claro que a gente vai evoluindo cada vez mais para conquistar mais e mais. E com isso também, lá na faculdade, eu trabalhava como consultora, né? Eu tive a oportunidade, que foi inclusive o que me possibilitou o crescimento da minha empresa de uma forma muito sadia. Então, com isso, eu acabei conciliando também a confeitaria, o buffet, né, com consultorias individuais e gerando também outra fonte de renda.
É importante você trabalhar com coisas que você gosta. Eu gosto das duas coisas e posso unir as duas coisas, e hoje eu tô aqui falando com você justamente por causa disso. Porque eu quero estimular que você trabalhe com o que você gosta, que você conheça a minha história e que você possa desenvolver quantos projetos você quiser, desde que você tenha prazer nessa rotina. Claro que eu vim trazer um ponto essencial. Não podemos esquecer que além do trabalho a gente tem uma vida pessoal. Eu tive um período que eu realmente precisei me ausentar muito da minha vida pessoal e cedi cerca de 80% do meu tempo para a empresa. Foi um período que a gente tem que enxergar como até necessário, mas não essencial, mas também que ele tem um prazo para terminar. Então eu consegui equilibrar isso. Na época não foi de uma forma tão sadia, mas hoje eu já consigo ter traquejo para entender que minha vida pessoal tem que ter um espaço, inclusive, maior do que o tempo da empresa. A gente não vai abandonar um cliente, obviamente, a gente não vai abandonar a nossa empresa, mas a gente tem que aprender a conciliar de forma que a gente tenha saúde para garantir, inclusive, a estruturação da nossa empresa, né? E aí eu pergunto para você, qual é o seu maior objetivo com o empreendedorismo? Porque eu sei qual é o meu maior objetivo com o empreendedorismo. Eu tenho interesses pessoais que vão me manter em pé com o empreendedorismo. Eu quero desenvolver pessoas, eu quero desenvolver oportunidades, eu quero crescer no mercado onde estou inserida e, acima de tudo, eu quero trazer leveza, felicidade e de uma forma muito amorosa, que meus produtos cheguem até meu cliente, que o processo seja limpo, que ele tenha uma excelente experiência e dessa forma nós vamos fidelizando cada vez mais eles. Com tudo isso eu reforço. Você precisa encontrar o seu propósito. Pode parecer aquele papo de coach de sempre, mas não é o intuito da gente aqui. De fato, com autoconhecimento, você vai entender onde você deve se encaixar para garantir a sua felicidade, que esse é o nosso maior objetivo aqui, certo? Não esquecendo que a gente tem que ter saúde física, mental, a gente precisa se desenvolver durante esse processo para garantir que sua empresa fique de pé o tempo necessário para garantir a sua estabilidade, tá bom? Com isso encerramos nosso primeiro vídeo nesse canal. Agradeço a você que chegou até aqui e não esquece, por ser uma rede colaborativa, eu conto com você para compartilhar esse conteúdo com uma pessoa que tem interesse. E também coloca aqui no comentário o que você achou. Tenho certeza que vocês vão gostar dos próximos conteúdos. Não esquece de se inscrever aqui no canal para sempre estar acompanhando de pertinho as novidades. Se tiver alguma sugestão de tema, também se sinta à vontade, estou aqui para isso e conte comigo. Até mais!